Lídias, graça e paz. Estamos chegando hoje à nossa 13ª aula deste nosso primeiro trimestre de 2021. É um trimestre atípico, não é, irmãs? E que nós pensávamos que chegaríamos nessa última aula já com aulas aqui no templo. E não é este o caso. Pelo contrário, nós deveremos que esperar um pouco mais. Então, vamos nessa última aula falar de algo que é muito presente para a igreja hoje e que deve ser sempre presente para a igreja, que é a nossa esperança na vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem concedido às nossas vidas, por esta aula que vamos começar, por esse trimestre que o Senhor ministrou tão grandemente aos nossos corações, e que nós possamos, Senhor, nos alimentar dessa palavra e ver fluir dentro de nós a esperança de encontrarmos com o Senhor em breve. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Vamos então à nossa 13ª aula. Hoje é 28 de março de 2021. O tema da nossa lição: voltados os olhos para a bendita esperança. Durante todo o trimestre nós falamos sobre a obra do Espírito Santo, sobre o avivamento, sobre o pentecostalismo, sobre como surgiu a igreja dentro desse segmento pentecostal e o que deu nome a esse movimento e a ação do Espírito Santo em nossas vidas de maneira tão grandiosa a ponto de dar um nome para esse mover. E hoje nós vamos falar sobre voltar os olhos para a bendita esperança. E aí, desde as outras aulas passadas, eu tenho dito para as irmãs que a nossa bandeira, né, da Igreja Assembleia de Deus, nosso estandarte para a pregação, que eu posso dizer assim, o tema principal da nossa pregação, o lema principal daquilo que nós pregamos é: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza no Espírito Santo e breve voltará. E sobre esse breve voltará é que nós vamos falar nessa aula de hoje. Nosso textual está em Tito, capítulo 2, versículo 13, que diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Verdade prática: a nossa esperança é algo vívido e real. Não se baseia em utopia e nem em imaginação humana, mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados pela história. A promessa do Senhor é de que enviaria um Salvador, e Ele nos enviou o Salvador. A promessa do Senhor é que Jesus voltará para buscar a sua igreja, e está perto, irmãs, muito mais perto do que nós imaginamos. Pelos sinais que nós temos visto, a nossa esperança a cada dia está firmada, é real, na volta de Jesus. Essa esperança, ela é viva. Essa esperança faz florir o nosso coração. Essa esperança aquece o nosso viver. A maneira como nós vivemos como cristãos na terra, a maneira como nós anunciamos o Senhor, porque nós somos comissionados para isso, nós já falamos sobre isso na 11ª aula, é porque nós temos a viva esperança na vinda do Salvador. E aí, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, já lemos esse texto em aulas passadas, mas eu quero reler com vocês. Abra sua Bíblia comigo, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Vamos ler esse versículo? E olha o que Pedro escreveu: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada,
que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. E nós cremos que nós já estamos vivendo esse último tempo. Breve, o Senhor chamará a sua igreja. Leitura bíblica em classe, Atos capítulo 1, versículo 6 ao 11. E aí eu quero ler com vocês. Aquele, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Marque esse versículo 7. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Ele disse assim: ser-me-eis tanto em. Ele não disse primeiro em. Ele disse tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Simultaneamente. Versículo 9. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Essa é a nossa leitura bíblica em classe. A expectativa dos pentecostais, irmãs, acerca da vinda de Jesus não é fator secundário, mas é essencial. Nós pregamos que Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus batiza com o Espírito Santo. Jesus leva para o céu. Essa é a nossa principal expectativa. Não se trata de uma doutrina que pode ser negociada, mas que deve ser afirmada com muita seriedade. A volta de Jesus não é um negócio para ser barganhado. É fato, é real. Vai acontecer. A convicção de que o nosso Senhor pode voltar a qualquer momento tem impacto em nossa prática de evangelização, de santidade e de fidelidade com o Senhor, a respeito dos dons espirituais que Ele nos dispensou para nós. É importante os dons espirituais? São importantes? São. É um revestimento de poder, o batismo com o Espírito Santo? É. Me capacita, me prepara para anunciar o Evangelho, para dar, para os sinais, para que vejam os sinais e se convertam? Sim. Mas o principal fator da nossa pregação é: Jesus vai voltar. Eu preciso me santificar, eu preciso ser fiel ao Senhor, eu preciso estar preparado, porque é fato, Ele vem buscar o povo lavado, remido, escolhido de boas obras. A nossa maior expectativa se encontra na certeza de que um dia estaremos com o nosso Senhor no céu de glória. Essa bendita esperança é cantada em nossos inários e pregada de maneira entusiasmada por aqueles que levam a sério o ministério do ensino e da pregação em nossas igrejas. Irmã Osana, mas na igreja prega sobre a vinda de Jesus? Prega, irmãs, prega. É verdade que hoje a palavra tem sido muito mais motivacional. Eu sou de um tempo que as pregações dos grandes congressos, as pregações dos cultos, os cultos de ensino eram todos falando a respeito da vinda de Jesus. Igreja prepara. O texto base era as 10 virgens. O texto base era João preparados, filhinhos, é já a última hora. Tem um texto também que é preparados ou não, Jesus virá. Vem sobre o 4 canto da terra de Jeremias e sopra. Irmãos, a palavra do início, do Gênesis ao Apocalipse, fala sobre a volta, sobre a glória, sobre estar com o Senhor, sobre a nossa preparação de estar com o Senhor e o tempo que o Senhor vem. Ele vem, não é conto. Nós temos hinos que falam a respeito da vinda de Jesus pontualmente.
quando angelical trombeta neste mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Mas só vai ouvir quem está preparado, e nós não podemos deixar de pregar que Jesus está voltando. Essa é a nossa esperança. E é sobre isso que nós vamos tratar nessa aula. A nossa introdução diz assim: a expressão bendita esperança se refere à segunda vinda de Cristo, que é a esperança da igreja desde que Jesus retornou ao céu. Essa expectativa vem aumentando à medida que o tempo vai passando. A presente lição pretende esclarecer quão breve será esse evento para que cada um mantenha a vigilância e a fidelidade. Nós tivemos em 2017, 18 ou 17, uma lição que falou sobre a doutrina das últimas coisas, que é o estudo da escatologia. Algumas irmãs nossas, que já são alunas há mais tempo, participaram dessas aulas, falando sobre a doutrina das últimas coisas. E nós não podemos ignorar isso. Quando nós louvamos o Senhor falando que Ele vem, Maranata, ora vem Senhor Jesus, é o anseio da noiva, dizendo para o noivo: vem, porque eu estou preparada. Oh, glória a Deus! Vem Jesus, porque eu estou preparada. Então, o Espírito Santo ministra o nosso coração e faz viver essa esperança dentro de nós, de que temos um lugar preparado e que em breve o noivo vem buscar a sua igreja. Nosso primeiro tópico: breve o Senhor virá. A vinda de Jesus é tão certa quanto a sucessão dos dias e das noites. E disso não devemos ter a menor dúvida. Esse dia está próximo, os sinais que precederão a vinda de Cristo já estão presentes. Você está vendo os sinais? E aí, nós temos uma realidade concreta a respeito do tempo. O nosso dia, ele tem 24 horas e ele passa. O relógio gira, irmãs. Quando João diz assim: filhinhos, é já a última hora, nós usávamos muito a imagem de um relógio com os ponteiros quase já chegando à meia-noite. Muito em relação ao texto das 10 virgens, que à meia-noite o noivo surgiu e aí ouve-se a voz: eis o noivo. E só entrou para as bodas as virgens que tinham azeite e lâmpada acesa. Todo mundo sabe disso. E essa estação, esse tempo, o tempo está passando cada dia mais rápido. As estações do ano são quantos? São 4: inverno, primavera, verão e outono. E independente do que aconteça, irmãs, o ciclo vai se cumprir. Nós passamos o dezembro, janeiro, fevereiro, março, chegou o final do verão. Elas virão e passarão, você querendo ou não, você estando bem ou não, você estando com saúde ou não, vai passar. Tão certo como tudo isso acontece, assim está próxima a vinda do Senhor Jesus. Nosso primeiro subtópico: a vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo é uma verdade ensinada na Bíblia inteira, com abundância de detalhes nos evangelhos e nas epístolas. Jesus mesmo, a partir do capítulo 24 de Mateus, ele já começa falando sobre as últimas coisas. Tem várias parábolas, tem Jesus falando, e nós não damos ouvido, e não, porque não queremos. Não há por que dizer que eu fui enganada, irmã, não sabia. Sabia. Porque você canta hinos falando da vinda de Jesus. Você ouve pregações falando da vida de Jesus. Você tem a Bíblia, que é o nosso manual, que nós já estudamos nesse trimestre, falando sobre a vinda de Jesus. Não há como dizer que não sabia. Todos os ramos do cristianismo concordam que Jesus um dia voltará, mas essa unanimidade não ocorre no tocante à maneira como isso vai acontecer. Há diversas interpretações sobre o tema que fogem ao escopo da presente lição. Eu já disse para vocês que escatologia é o estudo da doutrina das últimas coisas, dos últimos acontecimentos da vinda de Jesus. Todo mundo, todas as denominações ligadas ao cristianismo, que se identificam como cristãos,
acreditam na volta de Jesus, creem na volta de Jesus, têm convicção da volta de Jesus, mas há uma divergência quanto como isso vai ocorrer. E eu não estou aqui para nós falarmos sobre como que isso vai ocorrer. Eu estou aqui para dizer para vocês que a nossa esperança é de que Jesus está vindo. Você é cristã? Você crê que Jesus está voltando e que nós temos que estar preparados. Inclui-se na expressão segunda vinda o arrebatamento da igreja. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15. Paulo fala sobre o arrebatamento da igreja e a vinda de Jesus em glória. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Quando o Senhor Jesus ascendeu aos céus, os varões de branco disseram que ele virá da mesma maneira que subiu. Esse cenário é de sua vinda em glória e não do arrebatamento da igreja. O Senhor se manifestará em glória nas nuvens. Da mesma maneira que ele subiu, será visto. O arrebatamento da igreja não será visto. Tá? O que Paulo diz lá no Tessalonicenses? Que nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Sumiu. Quem ficar, que era da igreja, que ouviu as pregações e veio começar a sentir falta de todo mundo e ver o problema que vai acontecer no mundo, vai dizer: Jesus voltou. E olha que eu vejo até algumas pessoas brincando assim hoje. Fui no quarto e não encontrei Beltrano. Liguei e não encontrei. Será que foi arrebatado e eu fiquei? Quando a gente fala isso assim, muito simplesmente, a gente não vê o peso que isso tem, irmãos. Porque Jesus diz assim: 2 estarão no campo, um subirá e o outro ficará. Não é literal, é claro. Pode ter 2 no campo e os dois subirem. Mas é a medida para que eu calcule que um percentual de gente vai ficar. E que o fato de eu estar com vocês, a trombeta pode soar nesse momento e vocês subirem e eu ficar. A salvação ela é individual e cada um de nós temos que estar preparados para isso. O arrebatamento significa tirar com força. É algo assim, abrupto. Ninguém vai estar preparadinho esperando lá na estação a trombeta soar. Porque a Bíblia diz, quando eu digo para você sobre a divergência de pensamento aqui, sobre como se dará essa vinda, lá na frente nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, é que tem gente marcando hora para a vinda de Jesus. Mas a palavra diz assim que nem o filho sabe que horas se dará a vinda. Que hora que o pai vai ordenar que a trombeta soe e se o povo seja arrebatado. O arrebatamento nem o filho sabe quando se dará. E tem gente marcando hora. E nós temos que tomar cuidado com essas doutrinas. Quando o Senhor Jesus ascendeu aos céus, os varões de branco disseram que ele virá da mesma maneira que subiu. Isso é na segunda vinda de Cristo. Nosso segundo subtópico diz: uma promessa de Jesus. Ele prometeu voltar para nos buscar e nos levar para o céu. João 14, versículo 1 ao 3. Vamos ler lá, João 14? É do Evangelho de João, irmãs. Não estou falando da carta de João, estou falando do Evangelho de João, que está logo depois de Lucas. João capítulo 14, versículo 3. É um texto muito conhecido. A gente usa muito esse texto, principalmente em culto fúnebre. A minha tradução diz assim: que o coração de vocês não fiquem angustiados. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, ele está afirmando que há as moradas lá. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. Pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conheçam o caminho para onde eu vou. É uma promessa. E aí, seguindo a nossa lição, diz assim: mas parece que antes do Pentecostes, os discípulos ainda não tinham uma compreensão exata dessa vinda. Pelo que se pode observar na pergunta dos discípulos: Senhor,
Restaurarás tu, neste tempo, o reino de Israel? Qual o contexto que o povo vivia? Os discípulos e todo mundo que seguia Jesus. O povo de Israel estava sob o domínio do reino, do governo romano, do Império Romano. E eles estavam sufocados com aquilo. E eles esperavam o quê? Um novo reino. E esse novo rei ia estabelecer um novo reinado, acabar com a raça de Roma e livrar o povo daquele domínio. Então a pergunta que dá é: vai estabelecer o Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Era a preocupação deles. Os judeus até hoje esperam esse rei. Jesus veio, cumpriu tudo aquilo que estava escrito, se entregou por morte de cruz para nos salvar e salvar a toda a humanidade. Mas o povo judeu ainda espera este rei. Eles não entenderam nada ainda. Alguns sim, alguns já são convertidos e entenderam que o rei que eles esperavam era Jesus e que já veio e que é o nosso rei. Mas há uma parte do povo que não acredita assim. E eles fazem essa pergunta. Talvez estivessem ainda pensando num reino físico, político, que era o pensamento dominante em Israel. Mas Jesus os corrige por duas razões principais. Quais, irmã Osana? O dia e a hora dessa bendita esperança é a exclusividade do Pai. E está fora do radar humano. Só o Pai é que sabe que hora que é essa. E a restauração do reino de Deus não é só para Israel, mas para todos os povos. Não foi isso que eu disse para vocês agora há pouco? Ele não veio para restaurar o reino de Israel e fazer o povo forte e poderoso e dar a eles terras, domínio sobre os outros povos. Não. Ele veio para restaurar todos, religar todo homem a Deus. Porque por um homem entrou o pecado no mundo e por um homem o pecado foi perdoado. O homem foi religado a Deus. E aí o texto diz, Jerusalém, quando ele diz a respeito dessa restauração de todos os povos, e aí eu chamei a atenção de vocês para o versículo 7 e 8 aqui de Atos, ele diz, Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Essa boa nova, esse evangelho do reino que deveria ser pregado não só para os judeus, não só em Jerusalém, não primeiro em Samaria, mas em todos os lugares da terra. E nosso terceiro subtópico diz assim: sabemos que a vinda de Jesus está próxima pelos sinais claros que o Senhor Jesus nos deixou. Pregamos por toda parte que Jesus breve vem. E essa mensagem está em nossos hinos congregacionais e nos diversos cantos inspirados nas Escrituras. Nós temos o hino 300 que fala: nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raia. E esse hino é maravilhoso. Quando você canta, você sente o céu próximo de você. Porque nossa esperança é a vinda de Jesus. E esses louvores inspirados nas Escrituras, totalmente cristocêntricos, nos leva à ansiedade, a querer, à realidade, à viva esperança da vinda de Jesus, de que nós temos um lugar preparado. Ninguém sabe o dia nem a hora, mas o Senhor Jesus deixou sinais claros e evidentes que mostram que esse dia está próximo. Os principais são a efusão do Espírito Santo, uma promessa para os últimos dias. Que é isso, irmão, usando a efusão do Espírito Santo? Uma manifestação maior do Espírito Santo. Um avivamento real. Algo que vai balançar as estruturas. E essa palavra ela foi dita em Joel, profeta Joel, capítulo 2, versículo 28 ao 32. E é uma palavra que em Atos, capítulo 2, versículo 16 ao 21, ela volta a ser relatada. Vamos ler lá?
Atos capítulo 2, irmã, abre aí na sua Bíblia, versículos 16 ao 21. E aí, Lucas escreve exatamente o que foi profetizado por Joel. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, e os seus jovens terão visões, e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Por que que eu continuo anunciando o Senhor? Por que que você continua discipulando? Por que que você continua evangelizando? Porque nós estamos anunciando a viva esperança que há no nosso coração e nós não queremos que ninguém se perca. O Senhor, a Bíblia diz assim, que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, daquele que parte sem o Senhor. E nós somos comissionados como igreja para anunciar esse evangelho justamente para que ninguém se perca, para que ninguém da sua casa fique de fora. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E esse avivamento, que a partir da Rua Azusa, e aí eu teria que ter uma aula com vocês sobre o avivamento da Rua Azusa, tem se espalhado pelo mundo inteiro, irmãs, desde esse grande movimento nos Estados Unidos. Esse movimento pentecostal que nasceu na Rua Azusa, nos Estados Unidos, ele foi espalhando por toda a terra. Em várias partes do mundo tem um povo pentecostal, cheio do Espírito Santo. E sabe aquele graveto seco que você coloca junto com o outro e você, se cair um pinguinho de fogo ali, ele pega o fogo rapidinho? O Espírito Santo está movendo a terra. E eu creio num grande avivamento nesse último tempo. Nós estamos vendo sinais. E esse grande avivamento, os pentecostais são o maior movimento protestante do mundo. E esse grande movimento é um sinal da vinda de Jesus. O outro sinal, qual que é o outro sinal? Evidente. É a fundação do Estado de Israel. A palavra diz que quando a figueira florescesse. Quando a figueira florescesse, que estivéssemos atentos, porque estava próximo o verão. Que verão é esse? Que figueira é essa? O Estado de Israel foi reconhecido como Estado em 1948. Lembra da Segunda Guerra Mundial, onde o povo judeu foi espalhado pela face da terra, perderam seu Estado, perderam suas terras. Até hoje há uma briga entre Israel e o povo árabe pela faixa de Gaza, porque é um território de Israel, não é um território do povo árabe. Mas Israel foi reconhecido como Estado em 1948. A figueira floresceu. É sinal, irmãs, de que a vinda está próxima. Então, desde 1948, ostenta sua bandeira tremulando na sede das Nações Unidas como Estado soberano, um reconhecimento. E a síntese desse primeiro tópico diz: a vinda de Cristo é tão certa quanto a sucessão de dias e estações, porque o nosso Senhor garantiu. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. O que ele falou que vai acontecer, vai acontecer. Vamos ao nosso segundo tópico, a necessidade de vigilância. A vigilância se faz necessária porque ninguém sabe o dia da vinda de Jesus. Entendemos como vigilância o ato ou efeito de vigiar, o estado de quem permanece alerta, de quem procede com precaução para não correr risco. Devemos permanecer acordados, atentos no cuidado de não nos afastarmos de Jesus e aguardar a bendita esperança. Mateus 26, versículo 41, diz assim: vigiai e orai. O texto não começa com vamos orar e depois vamos vigiar. O texto começa: vigiai e orai.
Então eu estou aqui alerta, em posição de sentido, observando todo o campo ao meu redor. Se eu for atacado, de onde eu vou ser atacado, o que pode me pegar de surpresa, o que pode não me pegar de surpresa. Alerta, vigilante, em oração. Eu estou vigiando, mas eu estou orando. Porque é necessário. E o nosso primeiro subtópico fala exortação à vigilância. O Senhor Jesus nos exorta com muita ênfase sobre a necessidade da vigilância. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Sabe aquela menina arrumando casa? E aí nós temos irmãs aqui, e vocês já foram filhas em casa, arrumando casa. E deu aquele dia de leseira, e que a mãe saiu de casa e falou assim, quando eu chegar, eu quero essa cozinha arrumada. E aí a gente sai para brincar, vai conversar com a vizinha, e a cozinha fica. Só que você está contando que a sua mãe ia chegar às 2 horas da tarde. Então, se 1 hora você pegasse a cozinha para arrumar, 2 horas quando ela chegasse, você estaria plena, sentada, estudando com a cozinha toda limpa. Só que o ônibus da sua mãe adiantou. E ao invés dela chegar 2 horas, ela chegou 12:30. E a sua cozinha está bagunçada. Você não sabia que ela ia chegar naquele horário. E ela te pegou com tudo mal arrumado. Ela te pegou com a cozinha toda suja. Com certeza vai rolar um castigo. Ou rolava um castigo na nossa época. Por que você está dizendo isso, irmã Osana? É uma forma muito pequena, simples, irmãs, de nós entendermos que Jesus está voltando. Mas ele não falou que vai chegar 2 horas da tarde. Ele mandou o quê? Olha o que está dizendo o texto. Vigiai, pois não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Porque se eu soubesse a hora que ele ia vir, eu ia resolver minha vida faltando 5 minutos para ele chegar. E na hora que ele chegasse, estava tudo ok. Não é assim? Nosso pensamento? Mas medite nesse texto de Mateus 24, 44. Vigiai, pois não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. A razão disso é porque ninguém sabe quando vai acontecer a sua vinda. O texto diz como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Senhor. Essa era também a preocupação nos ensinos dos apóstolos. O ensino de Jesus nas diversas parábolas no discurso escatológico, como em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, dá uma ênfase à necessidade de os crentes estarem atentos. Não fica, depois eu resolvo isso. Depois eu peço perdão. Outro dia eu perdoo fulano. Eu vou viver minha vida agora. Daqui um ano mais ou menos eu resolvo minha vida com Deus. Faz isso não. É hoje. É agora, é já. Nós não sabemos que hora de vir o nosso Senhor. E sabe o que, irmãs? Eu até coloquei num grupo da minha família essa semana, nós estávamos comentando sobre algumas pessoas que estão partindo de repente, muito em função do momento que nós estamos vivendo dessa pandemia, e é uma realidade. Não ande por aí achando que isso é conto da carochinha, que é só para assustar a população, não, é verdade. Tem muita gente sendo contaminada e tem gente partindo por causa do vírus. É uma realidade triste, difícil, mas é realidade. Então se cuide, irmãs, se cuide. E aí eu coloquei no grupo assim, Jesus está arrebatando a sua igreja individualmente. Por quê? Porque tem muitos irmãos sendo recolhidos. Muitos. Gente jovem, gente com todo o vigor, que talvez estivesse tocando, cantando na igreja, pregando a palavra, mas o Senhor está recolhendo e nós não sabemos o tempo. Estais atentos, vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. É o tempo todo. Os alarmes falsos, nosso segundo subtópico. Muitos líderes e grupos religiosos arriscaram-se em marcar data da segunda vinda de Cristo. Você fala assim, tem isso, irmã Osana? Oxe, tem, tá? Tem.
Alguns deles cravaram várias datas. Outros, depois que constataram que elas não batiam, reinterpretaram as supostas profecias e as protelaram para outras datas. Todos esses líderes e grupos falharam. É um erro tentar adivinhar os tempos e as estações, pois só Deus sabe o dia e hora. E aí temos as referências aqui, leia as referências. A palavra de Deus rejeita todas as falsas expectativas acerca da vinda de Cristo. Essa maravilhosa doutrina tem como objetivo trazer esperança aos crentes, não a incredulidade, a falsas expectativas e os alarmes falsos. Toda doutrina escatológica não é para marcar data e nem para eu desacreditar ou para me dar falsa expectativa. O estudo das últimas coisas, o que a Bíblia vem falando a respeito da vinda de Jesus, é para que haja esperança no meu coração, de que a minha vida não termina aqui. Há um segmento doutrinário dos testemunhos de Jeová, que eles acreditam que quando a pessoa morre, ela acaba ali. Acabou o sangue dela ali, é tanto que não pode nem ter transfusão de sangue. Acabou. Terminou ali. Nós não cremos assim, nós cremos na vida eterna. E nós temos base bíblica para nos garantir a vida eterna. E é isso que nós anunciamos, é nessa promessa que nós cremos. É nessa verdade que nós cremos. Na vinda do Salvador. Então eu tenho que tomar cuidado com gente que anda marcando data da volta de Jesus. Porque Jesus não sabe o dia e a hora. Como que eu sei? Mas sabe o que é isso, irmãs? Porque muitos são enganados com essas falsas profecias, porque não toma tempo em estudar a palavra. Não toma tempo em parar e vir para um culto de ensino. Então, qualquer vento de doutrina que levanta até mesmo uma coisa que é sabido, que ninguém sabe a hora que vai acabar o mundo, vou dizer bem assim claramente, tem gente acreditando que o fulano de tal sabe que vai ser dia 31 de março de 2025. Tinha crente morrendo de medo do ano de 2012. E eu, como eu não me atento para essas coisas, porque eu creio no que a palavra diz, eu peguei e perguntei para o meu amigo assim, mas por que esse medo do povo do ano de 2012? Não estou ligando o nome à pessoa. Rosana, tem uma profecia de Nostradamus que diz que o mundo vai acabar em 2012. Fizeram até um filme, né? 2012. Que o povo é resgatado numa arca. Eles estão voltando a Noé. Deus não repete o filme não, tá, irmãs? Quem repete o filme é Hollywood. Deus tem sempre coisa nova. E o povo com medo de 2012, nós já estamos em 2021. Quando eu era pequenininha, eu escutava um negócio que dizia o que tinha na Bíblia. Não tem, tá, irmãs? Não tem. Que 1000 passará, 2000 não chegará. O povo dizia que tinha isso na Bíblia. Não tem. Não tem. Então, quando chegou a virada do ano de 99 para 2000, o que eu via de gente morrendo de medo, porque a volta de Jesus se daria de 99 para 2000, irmã, é absurdo. Como é difícil acreditar no que a Bíblia diz e como é fácil ser enganado pelas falsas profecias. Não seja enganada pelas falsas profecias, irmãs. Nós temos uma profecia na mão que chama Bíblia. Bíblia. E o intérprete dessa profecia chama-se Espírito Santo. E ele interpreta ela para você quando você quiser. A hora que você se dispor a ter intimidade com ele, ele vai te interpretar. Vamos ao nosso terceiro e último tópico. Vivendo com fidelidade. Neste terceiro e último tópico, a introdução dele diz assim: viver com fidelidade e adotar um estilo de vida cristão, na esperança da vinda de Jesus. Assim como Deus é santo e exige santidade do seu povo, da mesma maneira um Deus fiel exige fidelidade do seu povo. Fidelidade não é aparência.
Fidelidade é um estilo de vida, é tudo que diz respeito a você, tem que ser fiel. Primeiro subtópico nosso fala sobre a definição disso. Fidelidade é a qualidade de ser cheio de fé, característica do que é fiel, lealdade. Os termos fidelidade, verdade, lealdade pertencem ao mesmo campo semântico na Bíblia. É tudo relacionado, tudo trançado um no outro, não tem como separar. E aí, olha esse versículo de Jeremias 42, versículo 5. Seja o Senhor entre nós testemunha da verdade e fidelidade, mostrando toda boa lealdade. Fidelidade é uma demonstração de fé, verdade, respeito, constância nos compromissos assumidos. E a respeito da fé, nós temos um testemunho do escritor de Hebreus. E aí, leia comigo, por favor, Hebreus, irmãs, está quase lá no finalzinho do Novo Testamento. Hebreus capítulo 11, versículo 1. A definição do que é fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. E o versículo 6 diz assim, olha só, do mesmo Hebreus, tá? No versículo 6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Uma outra versão diz assim, que Ele é galardoador. É necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele nos recompensa. Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aí nós temos a lealdade, o respeito e a constância nos compromissos assumidos. Essa constância nos compromissos assumidos, ela é derivado dessa lealdade e dessa fidelidade. Porque uma coisa não anda sem a outra. Uma pessoa não pode ser leal e fiel e não ter compromisso com aquilo que faz, não é constante nos compromissos. Você vai sempre fazer a mesma, você vai ter responsabilidade com aquilo que você se comprometeu a fazer. Segundo subtópico, a fidelidade de Deus. A verdade é um dos atributos morais de Deus, do qual reflete outras perfeições divinas, dentre as quais a fidelidade, verdade. João 14, versículo 6, Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E João 17, versículo 7, quando Jesus ora, olha o que ele diz. João 17, versículo 17. Leia comigo, por favor. Na oração de Jesus, olha o que ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Essa era a oração de Jesus. Deus é fiel, a fidelidade de Deus é grande e expressa uma absoluta confiança, cuja ideia é de firmeza. Assim como ele cumpriu a promessa da vinda do Salvador do mundo, de igual modo a segunda vinda de Cristo podemos considerar como um fato incontestável. Irmã Osana, por que eu creio na vinda de Jesus? Por que eu devo crer na vinda de Jesus? Por que essa esperança deve ser queimar no meu coração? Porque Deus é verdade, fidelidade, Ele não mente. Gênesis capítulo 3, no versículo 15, quando o homem cai, no capítulo 3 nós temos toda a queda do homem. E Deus faz uma promessa, que enviaria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, o Salvador. E ele cumpriu essa promessa. Jesus veio, morreu, se entregou na cruz do Calvário para salvar a mim e a você, derramou sangue inocente, levou sobre si todas as nossas dores, nossos pecados, cumpriu toda a lei. E quando ele está sendo assunto ao céu, que todos estão na praia olhando Jesus subir, os anjos, o que eles dizem? O que eles estão dizendo lá? Varões galileus, por que estáis olhando para o céu?
Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Jesus está voltando. E Deus, Ele não mente. Quando Ele faz uma promessa, Ele cumpre. Ele vela pela sua palavra para a cumprir. Não tenha dúvida disso. Não caia em conto nenhum de carochinha. Creia na palavra. Tenha no seu coração a esperança de que Jesus está voltando. E que Ele quer nos levar para a sua glória. A fidelidade como virtude cristã. Os atributos morais de Deus são aqueles cujas ressonâncias e reflexões são vistas nas criaturas humanas. Esses atributos de Deus, verdade, fidelidade, os atributos morais, reflete quem? Em mim e a você, porque eu e você somos o quê? Criatura, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, tudo aquilo que há a respeito dos atributos de Deus vão refletir em mim, filho de Deus. Nós somos feitos filhos dele. E o meu testemunho de vida deve refletir a Deus. Eu não posso dizer que sirvo a Deus e refletir as ações de Satanás, irmãos. Não tem jeito, não. Mentir, trair, roubar, ser infiel, ser mau caráter, leviano. Isso não é filho de Deus. Esse refletir de ações aí é de outro tipo de Deus, que é um Deus minúsculo, que é Satanás. A fidelidade é uma das virtudes cristãs provenientes do Espírito na vida do crente. Essa verdade é ensinada em toda a Bíblia, de maneira direta nos relatos históricos e proféticos, nas parábolas e ilustrações, como importante virtude na vida cristã. Leiam as referências. E uma das mais importantes que nós tivemos lição nesse trimestre foi sobre o fruto do Espírito, que nós classificamos em 9 gomos, que vai passar pela longanimidade, pela paz, pela fé, pelo domínio próprio. Nós estudamos a respeito disso. O fruto do Espírito, que vai refletir em nós o caráter de Cristo. E aí nós temos o 4º subtópico, que diz tempos e estações. Jesus responde à pergunta dos discípulos, ampliando o horizonte desse reino. Não vos pertence saber os tempos e as estações. Eu falei com você sobre esse versículo 7, que Jesus responde aos discípulos. Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. E aí nós sabemos que todo o Novo Testamento foi escrito no grego. E esse termo, tempo no grego, a que Jesus estava referindo aos tempos e estações, significa o tempo dentro do cronos. O tempo cronos. E significa um longo período. Esse tempo no grego, que chama do cronos, tem até algumas marcas que trabalham com esses termos do grego. O cronos, ele é um espaço de tempo longo, comprido, estendido, sem dimensão, de onde começa, de onde termina. Esse tempo. Então, esse cronos, quando Jesus fala, não vos compete saber qual o cronos, qual é o tempo longo dessa pregação, do período que haveria um espaço de tempo para a pregação do Evangelho entre a descida do Espírito Santo e a vinda de Cristo. Eles queriam saber, tá, o Espírito Santo desceu aí, aí já vai ser estabelecido o reino. Jesus diz, olha, não vos compete saber o cronos. Esse tempo entre a descida do Espírito Santo e a vinda, não compete para você saber quando que vai ser esse tempo, não. Nem as estações. E aí, nesse termo, no grego, ele usa o kairos, que já não é um tempo estendido, significa uma ocasião. Não vos compete saber o cronos, que é um tempo estendido, os tempos, nem as estações, que é o kairos, que é um tempo de hoje, que é uma ocasião, que é uma situação, que se refere aos eventos críticos que devem acompanhar o estabelecimento do reino. Tempo e estações são prerrogativas de Deus. Não vos compete saber o período que se dará entre a descida do Espírito Santo
e a volta de Cristo, se será, quando será, e nem o Kairos, as estações, as situações que vão acontecer entre a descida e a volta de Jesus. Não competir a ele saber, assim como não compete a nós saber. Nós temos que estar preparados. Não é eu ficar contando como que vai ser amanhã. Nossa, está acontecendo a pandemia, é sinal da vinda de Jesus. Será que Jesus já está voltando amanhã? Ele volta agora, irmãs. Para mim, inclusive. Eu posso estar falando com vocês agora e terminou o fôlego da minha vida. Nesse momento que nós estamos tendo essa aula aqui, quantos não estão partindo para a eternidade? No mundo todo. Não nos compete saber. O que nós precisamos ter em nosso coração é a viva esperança de que em breve nós estaremos com o Senhor na glória, para a morada que já está preparada para nós. Deixar esse mundo de dor, deixar esse mundo de tristeza e vivemos a eternidade com Cristo. Nós temos que pesar a nossa eternidade com Cristo. E estar na eternidade com Cristo passa pela fidelidade, passa pela lealdade. A nossa fidelidade ao Senhor, o nosso temor ao Senhor, as nossas lamparinas com azeite prontos, aguardando o noivo, a chama ardendo em nosso coração. Nós não podemos nos deixar levar por outros ventos de doutrinas, por palavras que vai nos tirar do caminho certo, do foco, que é a eternidade com Cristo. Amém? Vamos à nossa conclusão? Viver com fidelidade é ser fiel e leal a Deus durante toda a vida. A fidelidade ao Senhor Jesus é uma das condições para herdar o reino dos céus. O Senhor Jesus falou reiteradas vezes sobre a sua vinda. Ao ascender ao céu, 2 anjos reafirmaram essa promessa. Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima, no céu, há de vir assim como para o céu vistes ir. A volta de Jesus para nos levar ao céu é a esperança da igreja. Nós somos comissionados, nós fazemos discípulos, nós evangelizamos, nós recebemos os dons espirituais, nós somos cheios do Espírito Santo, nós temos o fruto do Espírito. Para quê? Para servirmos ao reino e anunciar a vinda de Jesus e não deixar ninguém para trás. Esta é a esperança da igreja, de estarmos com Cristo. Que o Espírito Santo fale ao seu coração. Não sou eu, não são as minhas palavras que vão fazer diferença no seu coração. É o Espírito Santo que vai mover essa chama, esse calor pentecostal em seu coração. No próximo trimestre nós vamos falar sobre dons espirituais e ministeriais. E eu tenho certeza que o Espírito Santo continuará falando no meu e no seu coração. Deus em Cristo continue abençoando a cada uma de vocês, irmãs. Esperamos vocês no nosso próximo trimestre, segundo trimestre de 2021. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem nos dado. Te agradecemos por este trimestre tão rico em que aprendemos a Tua palavra. E acima de tudo, Senhor, não deixe morrer em nosso coração a chama do Espírito Santo, essa chama pentecostal, e que possamos estar firmes, fiéis, leais ao Senhor, aguardando a sua vinda gloriosa. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém.